Oi, mãe. Oi, Ju. Gente, eu vou esperar um pouquinho. Oi, Dirceu. Eu vi que você já tá aqui. Eu vou esperar mais um pouco, só pra... Oi, Fátima. Oi, Má. Bom, gente, vou esperar mais alguns segundos e aí eu começo falando que também tenho muitas perguntas hoje, então preciso correr aqui pra dar tempo de perguntar tudo. Vamos ver. Ai, Má, obrigada. Fiquei feliz que você entrou. Bom, gente, tô ansiosa aqui, então vou começar já. Essa é a primeira vez que eu vou conversar com uma pessoa do teatro que não é um ator ou uma atriz ou um diretor de teatro. E eu fiquei pensando, né, nessas novas lives que seria muito importante trazer pessoas que não trabalhem só na parte da atuação, digamos assim, na parte artística do teatro, mas que trabalha na parte jornalística, que trabalha na parte de produção. Então, pensando em tudo isso, eu convidei o Dirceu Alves Júnior para conversar hoje aqui. É a primeira pessoa que realmente não é ator, como eu disse, então eu acho que vai ser uma experiência nova aqui, tanto para mim quanto para as pessoas que vão assistir. E ele que é um super crítico de teatro, né, nos dias de hoje, ele que trabalhou na Veja São Paulo por quase 13 anos, ele tem assim uma participação na área cultural do jornalismo muito importante. Então, acho que vai ser muito legal. E eu tenho várias perguntas, várias curiosidades. Então, já vou chamar ele aqui. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de falar, eu olhei aqui o livro, que ele é autor do livro da biografia do Elias Andreato, que a gente vai conversar também. Então, deixa eu ver... Olá! Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem? Certo, tudo certo. Legal bater esse papo Nossa, com você. exato! Dirceu, eu queria primeiro falar que eu tô muito feliz mesmo que você aceitou conversar comigo. A Ana Cecília Junqueira, a Cissa, ela me mandou mensagem um dia falando: Nath, eu tava pensando que seria muito legal você conversar com o Dirceu e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pensei muito nisso, né? Como no teatro, às vezes, a gente não conversa, né, os diferentes polos do teatro, como a gente não troca, assim, informações dessas diferentes engrenagens, né, que assim pautam o teatro. Então, estou muito feliz assim de poder conversar com você, tirar dúvidas e etc. Eu também fico feliz porque eu tenho acompanhado esse trabalho que você tem feito aqui nessa quarentena interminável, né? É, Conversando com muita gente legal e trazendo à tona não só assuntos que interessam, mas também estímulos que interessam, né? Porque é óbvio que está todo mundo muito desanimado, está todo mundo muito preocupado, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, se é que vai ter amanhã, e esse amanhã está cada vez mais longínquo para nós, né? Então, é muito bacana você ter essa iniciativa e ter essa regularidade. Já conversou com muita gente bacana, Elias, Andreato, Denis Weinberg, Sérgio Marcelo Pasco, enfim. E você também faz uma ponte de gerações, né? Isso é que é bacana. Que são sim, pessoas que estão muito em início de carreira e podem pensar que isso não vale a pena. São pessoas que estão no meio de carreira ou com uma carreira um pouco consolidada, mas que dá um medo, né? E pessoas que já têm uma carreira certa, consagrada e que também estão com o mesmo medo. Então, nós estamos todos com o mesmo medo, está todo mundo apavorado, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se esse teatro vai continuar existindo. Então é legal você abrir isso, até porque você traz um novo público. Eu imagino que você tem seguidores mais jovens também, e é legal para
essa galera descobrir o teatro e descobrir que o teatro não é chato, que não é só aquela teoria, aquele papo cabeça todo, que pode ser uma coisa espontânea, legal, da gente conversar. Prazerosa, né? Exatamente, que vocês levam para o palco também com uma certa leveza isso, né? Então a gente Uhum. para conversar e tentar convencer, nem que seja uma ou Exato. duas pessoas de que essa praia também é legal, né? É exatamente isso. Eu fico muito pensando nessa questão que as pessoas falam: ah, o teatro hoje perdeu lugar, o teatro hoje não é tão bom. E aí eu fico muito pensando, meu Deus, assim, existe Denise Weimber, Elias Andreato, Clara Carvalho, tem o Parlapatões, o Folias, o próprio Tapa, assim, tantas pessoas trabalhando, tantas pessoas incríveis, que eu penso, meu Deus, assim, meus amigos precisam conhecer essas pessoas, sabe? E a minha geração precisa ver que existem pessoas trabalhando, né, fazendo teatro. Eu Eu acho que que. esse saudosismo existe, sempre vai existir, né? A gente sempre vai achar que o que era feito há tempos atrás era mais legal, tal, era mais É, interessante. Mas tem que continuar sendo feito de algum jeito. E não sei de que jeito, mas de alguma forma que isso volte a sensibilizar as pessoas, né? Que eu acho que realmente o teatro nos últimos tempos perdeu muito público, uhum, de 20 anos para cá. E agora vai perder muito mais, né? Porque além de pensar que é difícil ir no teatro, além de pensar que é caro ir no teatro, você vai ter medo de ser contaminado por um vírus também sentado na plateia, né? Então, tudo que sempre foi difícil vai ser muito mais difícil. sim, E a gente não tem que dourar a pílula mesmo, é que vai ser complicado essa retomada. Mas eu acho que quem está nessa praia já está acostumado. Esse mar é violento mesmo. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. E normalmente tudo que é difícil é bom, né? Quando é sim. legal, fica muito mais legal. Então vamos lá, ver o que vai acontecer. Exato. Eu queria perguntar, assim, para iniciar a nossa conversa, como que começou o seu interesse pelo teatro e depois pelo jornalismo cultural, assim, especificamente? Na verdade, o meu interesse pelo teatro começou como espectador, né? Quando eu comecei a frequentar teatro mais efetivamente, lá com 13, 14 anos, eu já tinha esse interesse. Tinha interesse não, já tinha decidido que eu ia ser jornalista. Eu, Sério? é, eu decidi muito cedo, lá com 10, 11 anos, o que eu queria ser quando crescer, eu quero ser jornalista. Eu já dizia isso. E quando eu comecei a ver espetáculos de teatro, foi uma mesma época que eu comecei a ver muitos filmes, ia muito ao cinema, ver muitos shows, ouvir muita música. Então, fatalmente, felizmente, eu vou ser jornalista, então o jornalismo cultural era a minha área de maior afinidade. Uhum. Mas nessa época, lá na adolescência, eu não pensava tanto que eu já ia estar formando uma bagagem cultural que ia ser fundamental no desenvolvimento da minha profissão, né? Eu entrei na faculdade em 1993, já decidi, no jornalismo da PUC, do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, já Uhum. estava decidido a trabalhar nessa área, mas não sabia muito como ia ser, né? E foi uma coisa que foi sendo construída gradativamente. Tá tudo E, certo? É que oi? deu uma escurecida na tela aqui, eu achei que Ah, pudesse. mas tá ouvindo? Tá, não, tá tudo certo, Não, sim. certo Então, também. surgiu gradativamente, eu fui vendo. Eu era muito leitor já Uhum. dos segundos cadernos, cadernos de cultura, de resenhas, tal. Então foi uma coisa natural que eu tenho até recortes na casa da minha mãe em Porto Alegre de quando eu tinha 13, 14 anos que eu já escrevia para a seção de cartas dos Nossa, jornais. Lembro com felicidade de ter sido publicado, aquelas coisas, né? Então foi uma coisa muito natural. E o jornalismo sempre. E aí, quando eu começo a tá dando uma escurecida na tela, que não acho que isso é normal, né? Não sei se é alguma coisa da internet. a gente A gente para. sempre... Tem Então, então quando eu comecei a trabalhar no Jornal Zero Hora, logo em seguida eu entrei na faculdade em 93, no começo do ano. Em dezembro eu já estava trabalhando no Jornal Zero Hora, Uhum. de assistentes, como auxiliar de redação, auxiliar de pesquisa, depois pesquisador, até eu virar repórter, quando eu me formei repórter do segundo caderno, que é o caderno de cultura da Zero Hora. Então isso foi crescendo. Não teve muito uma
um traço, assim, eu fui traçando inconscientemente, eu acho. Mas foi Sim. muito bacana, é muito bacana, né? Nossa, muito. Ela fez jornalismo e, assim, ela nunca comentou, assim, sabe? Por exemplo, sobre o jornalismo cultural, assim, não sei, me parece algo específico, né? Então, eu acho muito, enfim, acho incrível, assim, você ter realmente pensado sobre isso. Eu acho que muito pelas peças que você assistiu, né? Tipo, por essa formação, mesmo que como público, realmente isso fez diferença na sua vida profissional, né? Na verdade, tudo começou com a televisão, né? Eu sempre vi muita novela, então gosto de novela até hoje. Embora tenha esse saudosismo que as pessoas têm com o teatro, né? Eu achava as novelas antigas muito melhores que as de hoje. De vez em quando tem uma muito boa, mas antigamente, ou até por eu ter menos senso crítico na época, eu achava todas muito mais legais. Então eu via os atores, aqueles grandes atores, que naquela época, os grandes atores do teatro também faziam televisão, todos. Então, quando eles iam com suas peças para Porto Alegre, eu queria muito assistir. Então foi isso, foi a televisão, foi a novela que me levou um pouco a querer ver teatro, ver teatro, ver Sim. teatro. Então uma Eu coisa me levou com a pergunto outra. sobre isso. A primeira em relação, tipo, você era muito jovem, né, quando você começou a ir ao teatro. E hoje, assim, uma questão aqui para mim, até por conta desse Instagram, é como aproximar os jovens do teatro. Você acha que, de fato, os jovens se afastaram do teatro? Ou, na sua época, você era uma exceção também nesse público? Não, eu acho que eu era uma exceção. Uhum. No núcleo que eu vivia, que eu fui educado, tal, normalmente as pessoas não iam tanto ao teatro, não iam ao teatro. E tinha aquela coisa, ele vai ao teatro, coisa esquisita, ele gosta de filme de arte, coisa esquisita, tal. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que vários colegas, não tantos também, mas vários colegas também gostavam e também assistiam aquelas peças que eu assistia. Então, realmente, o teatro sempre eu já peguei uma época que o teatro era mais restrito, que não Uhum. era um grande acontecimento popular. Se é que algum dia foi, eu acho que até foi, há tempos atrás, né? Mas com a defasagem toda da educação no Brasil, da cultura, isso foi ficando mais delicado. Mas na faculdade eu vi que muita gente também ia ao teatro, também gostava de peças como eu gostava, e aí isso me fez, nossa, né, eu não sou tão ET assim, né? Existe interessante nisso. Não, não sou eu que sou o esquisito que gosto disso. Os outros é que não sabem o que estão perdendo, né? Talvez Exato. isso isso tenha formado um pouco o que eu sempre pensei do jornalismo cultural, né? Que é isso, claro, o jornalismo cultural tem que levar reflexão para o leitor, tem que levar a mais. Mas sempre eu quis tentar convencer aquele leitor de assistir aquele espetáculo, de Uhum. mostrar por que aquele espetáculo é interessante, vale a pena você sair da sua casa, você investir aqueles reais naquele espetáculo, que é tão bacana como você investir aqueles reais em um cinema, em um bar, em um Exato. CD, disco da época, né, tal. Uhum. Isso sempre tive essa pretensão, que eu acho que muitas vezes eu consegui, de convencer o leitor do jornal ou da revista que eu estava trabalhando de que aquilo era um bom programa também. E Sim. aí, nesse texto, você coloca, né, as suas reflexões, um pouco de teoria, vai crescendo com o tempo, vai se expressando melhor sobre isso e acho que a gente vai convencendo um pouco de que o teatro não é chato, que o teatro não é aquela coisa maçante, não é uma coisa elitista. E Exato. Acho que eu queria muito mostrar para os meus amigos, eu sempre falo dos meus amigos aqui, sim, mas eu queria muito mostrar para eles como o teatro também é uma opção, né? Assim, de programa mesmo. Como é uma opção, assim como você vai aos cinemas, pode ir ao teatro, né? Com seus amigos, com uma namorada, enfim. Eu acho que falta um pouco trazer para esse lugar, sabe? De uma coisa acessível, intelectualmente falando, entende? Assim, sinto que existe esse medo, não sei, é que eu acho essa. que é um hábito que não é formado, né? Porque Uhum, desde criança você está na sua casa e você vê muita gente, né? Não uma maioria das pessoas, claro que a gente sabe que a gente vive num país sem cultura, um país com difícil acesso. Então, mas as pessoas têm sempre a música como pano de fundo, as pessoas têm o cinema como alternativa de programação nas férias das crianças, tal.
As pessoas têm a televisão e bons filmes também como uma opção de programação, mas é muito difícil o pai e a mãe que tem o hábito de levar o filho ao teatro. Uhum. Possível porque eles não frequentam teatro também. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai indo, né? Se o pai não frequenta teatro, acha teatro chato, ele não vai levar seu filho para ver uma peça de teatro. E aí essa criança não vai desenvolver o hábito de, quando adolescente ou quando adulto, passar a frequentar teatro. Não vai convidar a sua namorada na primeira saída a ver uma peça de teatro. E várias coisas. Inclusive, a menina pode achar um esquisito, tal, pode até achar legal, mas a princípio é mais comum você convidar para ir no cinema, né? Então tem essa fragilidade cultural do brasileiro que a gente tem, que é isso. O teatro é uma coisa associada à elite, é uma coisa que mesmo quando a gente tem vários casos, né, de espetáculos gratuitos, a gente tem espetáculos com preço acessível, às vezes até menor do que o ingresso de cinema, mas as pessoas não estão acostumadas a pensar dessa forma. É isso que Uhum. você falou. Ninguém entende. Você ir ver um filme no complexo de cinemas do shopping é o mesmo preço, ou talvez até um pouco mais caro, um pouco mais barato que você ver uma peça de teatro. Só que aí teatro é aquilo, é chato, é complicado, tem que comprar ingresso antes, e tem que ser naquela hora X. Então, as pessoas não estão preparadas, acostumadas, não são formadas para isso, né? E, e aí a gente vai vendo o que acontece, né? O público vai diminuindo, o número de sessões vão diminuindo, o trabalho Uhum. dos atores é menos valorizado, até que a gente chega nesse momento que a ideia do governante máximo é acabar com a cultura, acabar com o teatro, e alguém ajudou ele, né? Que infelizmente Exato. nesse momento paralisou tudo e a gente tá sem teatro, tá sem cinema, tá sem cultura em geral e sem nenhum estímulo para que isso volte. Uhum. É uma pena mesmo. Eu ia te perguntar essa questão que você falou, né? Que você via as novelas e tinha essa curiosidade, né? De ver os atores, as atrizes no palco. Eu tinha visto isso, que você tinha comentado sobre isso em uma das Uhum. lives que você fez, e aí eu fiquei pensando muito, será que essa questão das redes sociais, assim, Instagram e tudo mais, será que essa proximidade dos atores, esses atores, né, de televisão, por exemplo, será que essa falsa intimidade que eles dão para os seguidores não faz um pouco perder essa magia, assim, de ver essas pessoas no teatro, entende? Pode ser, porque eu ficava. Isso era uma coisa que eu, lá nos meus 12, 13 anos, eu ficava muito encantado, né? De Uhum. ver o ator X, o ator Y na novela. E aí eu dizia, né? Agora eu conheço o fulano pessoalmente. E hoje a gente conhece tanto as pessoas É, por aí, né? o fulano pessoalmente era isso, né? Era de ver o cara lá no palco. E às vezes eu confesso que eu ia tietar também, ia no camarim pedir autógrafo. Então não tinha, obviamente não tinha. As fotos, não sei tirar foto com ninguém até hoje, né? Muito difícil. Mas era uma coisa, eu queria ver o ator da novela, e nos anos 80 todos os grandes atores do teatro brasileiro faziam novela, sabe? Tem um livro do Daniel Schenker sobre o Teatro dos Quatro, que ele lançou há 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, que mostra muito isso, a história do Teatro dos Quatro todo, que era uma companhia sensacional do Rio de Janeiro, capitaneada, por entre outros, pelo Sérgio Brito, que todo mundo lá, Fernanda Montenegro, Yara Amaral, Renata Sorrah, todo mundo fazia teatro ininterruptamente e fazia espetáculos, viajava, fazia temporadas, tal. Então era natural, né? E assim eu vi, né? Assim eu vi Fernanda Montenegro fazendo Dona Doida, eu vi Marco Nanini e Gato Torraca, Mistério de Irma Vap, vi Paulo Outrano, Sol no seu Construtor, foi a primeira montagem do Teatro Tapa, do Grupo Tapa que eu Uhum. vi. Então é isso, eu queria ver esses atores ao vivo. Se eu entendia na minha cabeça, lá de 14, 15 anos, 13 e tal, essas peças, a mensagem, a profundidade delas, não sei, acho que não até. Mas eu estava lá e estava interessado. E como eu já falei numa outra live, tem isso também, né? Eu acho que o legal do teatro é que ele te desafia muito. E se você não entende, e se você é teimoso como eu, você começa a querer entender aquilo de algum jeito. Por que Uhum. tem tanta gente que gosta? Por que eu não estou gostando?
como é que eu vou entender um pouco isso? Entende? Então, eu acho que o teatro é muito desafiador, né? Porque o cinema é mais fácil, né? Sim. Mesmo um filme difícil é aquilo. Se o filme é chato, você pode sair no meio. No teatro você também pode sair no meio, mas é mais constrangedor, né? Mas você pode dormir, você pode namorar, você pode comer pipoca, você pode fazer o que você quiser no cinema. Num show você dança, você se diverte de outro jeito. O teatro exige uma atenção e o problema da rede social que você falou é isso, né? A gente está cada vez menos preparado para prestar atenção nas coisas. E o teatro Exato. te exige uma hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, ele totalmente focado para aquilo. Até porque é muito comum, não sei se nós somos de gerações diferentes, né? Mas eu tenho uma dificuldade assim, com a internet que ainda mais agora essa quarentena, a gente está com o celular o tempo todo na mão, que a gente se dá conta muito disso. Se eu leio uma notícia, um texto, alguma coisa no celular, cara, parece que daqui 15 minutos eu já esqueci aquela informação. É Uhum. difícil você ler com a revista na mão, papel na mão, um livro na mão. Parece que você fixa mais. Não sei, pode ser uma deficiência geracional minha, mas a coisa dispersa muito, isso Sim, é muito complicado. E aí, é claro que você está no teatro, você foi arrastado para o teatro, né? Está vendo um monte de coisa chata com os atores que você não conhece, chata entre aspas, claro, né? Com atores que você não conhece, você não pode ligar o celular, que é a cocaína do século XXI, né? Todo mundo tem que estar o tempo todo com aquilo na mão, e, e você já cansa, né? Então a sim. gente tem que ver um jeito de Eu ia fazer. perguntar, eu vi que em uma das lives você disse que você tá achando muito legal esse movimento dos próprios atores, assim, em relação ao teatro. E realmente eu sinto que a gente está conversando muito mais, quem Uhum. trabalha com teatro. Então tá todo mundo muito aflito e muito animado para voltar, mas que você não via isso no público, né? Essa necessidade do público de ir ao teatro. O que que você acha que a gente pode fazer, assim, para justamente criar esse interesse nas pessoas, sabe? Para criar essa curiosidade da pessoa ir ao teatro? Porque se não é mais pelo encanto, né, de ver a pessoa ao vivo, porque parece que a gente conhece as pessoas por aqui, né? Se não é muitas vezes para ver o trabalho do ator ou mesmo para conhecer aquele texto, tipo, como fazer para gerar essa curiosidade? Uma coisa eu falei numa palestra que eu participei ano passado, num debate, melhor dizendo, eu falei uma coisa muito espontaneamente, depois eu fiquei pensando a respeito. Que como eu te disse, assim, o que me levou ao teatro foi a vontade de ver esses atores ao vivo, os atores que eu via Uhum, na... Quem são os ídolos de hoje? Os ídolos de verdade. Tem gente legal, vamos pensar. O Fábio Porchat, o Gregório do Vivier, essa galera que tem um número imenso de seguidores, é legal ir no teatro ver eles. O Gregório do Vivier fez o Sísifo ano uhum, passado, o texto do Vinícius Calderoni, que é sensacional, e tinha um público muito diferente na temporada que ele fez no teatro do Sesc Santana. Tinha um público diferente e interessado. Não sei se não é hora de dialogar mais de uma forma bacana com essas pessoas, com esses artistas, com essa energia nova. Porque se eles postam coisas legais na internet e eles são seguidos, eles têm coisas legais. Se você segue o cara para ver a namorada dele, a bunda da uhum. mulher, o biquíni, as férias deles, aí é outro papo, tudo bem. Mas isso sempre existiu. Mas o teatro precisa de ter esse impulso a mais, né? De ter a vontade de ver, de descobrir aquele texto, descobrir aquele ator. Então, eu acho que tem uma galera que tem um grande destaque na internet, que pode ser importante nesse caminho. E aí, talvez, se você começar a ir no teatro para ver o Gregório do Vivier, o Fábio Porchat e outros exemplos dessa geração aí, você daqui a pouco vai começar a ver o ator X, a atriz Y, e daqui a pouco você chega no Jardim das Cerejeiras. Você descobre o Tchekhov, você descobre a Clara Carvalho, e vai ver que existem formas diferentes de teatro. Porque com o cinema também é assim, né? Se Uhum. você tem essa curiosidade, você vai começar a ver a comédia, você vai começar a ver um filme mais fácil. Você criança, eu criança, no caso, comecei a ver os filmes dos Trapalhões, aquelas comédias, os desenhos da Disney vieram um pouco depois, tal. O sucesso dos musicais nos últimos anos da Broadway, eu acho que explica um pouco isso, né?
A galera que cresceu vendo a Pequena Sereia tem Nossa, vontade de ver a Pequena Sereia no palco. E é muito nossa, legal, bacana, né? Esses musicais brasileiros de biografia também podem ter N defeitos, tal, mas as pessoas querem ver um pouco mais do Tim Maia, querem ouvir aquelas músicas do Cazuza, querem conhecer um pouco da história mais da Cássia Eller, e é muito legal para formar público. Só que as pessoas não podem ficar paradas nisso, elas têm que querer uhum. ver outra coisa. E esse é o grande desafio, que a gente não sabe Nossa, como é. e isso que você falou dos musicais também, eu sinto um pouco que quem não trabalha com musical, às vezes olha com um pouco de desconfiança, né? Eu acho que talvez se a gente fizesse não sei, um movimento que unisse, né? E não separasse, ah, isso é teatro musical, isso é teatro não musical. Se a gente unisse, não sei, esses universos, talvez a gente pudesse realmente gerar um movimento para o teatro, né? É, uma coisa que eu batalhei muito nos meus quase 13 anos e Veja São Paulo foi isso, para parar com essa história de teatro alternativo, teatro de mainstream, teatro e X, Y, Z, entende? Uhum. Vamos lá e vamos ver o espetáculo. Independente se você está numa cadeira de veludo vermelha, se você está num banquinho, numa arquibancada dura, ou num banquinho de plástico, tal. Vamos ver se essa peça é bacana. Então, acho que rolou de certa forma. Muitas peças pouco comerciais foram descobertas por um público nada que tenha estourado bilheteria, claro, mas que tenha levado que levou um público diferente para o teatro. Só Uhum. que é um trabalho muito de carneirinho, né? De você tem que ir fazendo devagar e obedecendo algumas regras. Você tem que ir ousando aqui, mas sem romper muito lá. E mas era muito bacana, porque várias pessoas, vários produtores, vários diretores que sempre questionaram muito a Veja São Paulo, e muitas vezes eu ouvi falar aquelas coisas, só vale a pena sair na revista para anexar no folder e depois conseguir uma renovação de patrocínio, alguma coisa para a carreira da peça se prolongar. Quando essa peça era mais bem cotada, a próxima peça deles era mais bem cotada e tinha um destaque maior na revista, eles viam muita gente diferente indo ao espetáculo. Muita Uhum. gente diferente, que eu digo aquele público mais tradicional que não Sim. iria normalmente naquele espaço alternativo, que seria o público da Veja São Paulo, digamos assim. Então, se fosse feito um esforço, talvez, de vários veículos, de vários grupos, uma conversa maior, talvez isso rolasse. A questão é que não tem veículo mais também de comunicação muito, ou a internet é essa coisa que ninguém descobriu ainda muito bem como lidar, porque a gente Exato. tem blog, tem gente que trabalha muito bem na cobertura dessas áreas culturais na internet, outros que trabalham menos legal, tal, mas beleza, tem que ter espaço para todos. Só que, como é uma coisa que ainda não gera uma receita, essas pessoas não têm um estímulo financeiro, inclusive, para dar sequência, né? Porque Uhum. isso, cobrir teatro é uma coisa muito difícil, porque ela envolve muito a tua vida, inclusive a tua vida pessoal, porque é uma É, coisa feita eu queria... fora do trabalho, é uma coisa Uhum. que te ocupa os fins de semana, é uma coisa que não te permite planejar uma sexta-noite, um sábado, um domingo, sem pensar no teatro, sempre você vai fazer o antes ou depois. E você vai ter que, se você é casado, se você tem filhos, se você tem pai e mãe, você tem que organizar a vida dessas pessoas, dos amigos, inclusive, para depois do teatro. Então é muito difícil. Então Sim. você acaba não aguentando tanto essa pressão, né? Porque é muito complicado, né? Sim, Muito. eu ia te perguntar em Hum. relação ao trabalho, né, da crítica, eu acho que é uma coisa que a gente tem muita curiosidade, assim, em saber e tudo mais. Quando você assiste uma peça, quais os critérios você usa para avaliar? Tem algum critério, assim, que você usa para todas ou é uma coisa mais subjetiva? Não, eu sou um espectador, né, Natália? Assim, acima de tudo, eu sou um espectador, mesmo vendo teatro há 30 anos, né? Eu estou querendo sentar na cadeira e ter uma satisfação, ter um prazer naquela minha noite. Uhum, Então, eu vou gostar da coisa, tá? Isso, claro que quando eu escolho uma peça para ver, existem elementos que colocam, que organizam essa fila, né? sim.
atores que eu respeito, diretores que eu conheço e que eu gosto profissionalmente, um texto que me interessa, a proposta do espetáculo, tudo isso entra na lista. Mas não, mas o critério, acima de tudo, é ver assim, ó, que aquilo foi feito de verdade, com coração, com cabeça também, de uma forma que respeite o público. Uhum. Porque não adianta, você pode fazer a coisa mais simples do mundo, mas se você você não pode menosprezar o público, entende? Você tem que querer levar o algo mais. A comédia mais divertida, mais ligeira, mais despretensiosa do mundo é muito bacana se ela valorizar o cara que está pagando o ingresso para assistir. Tem gente que prefere só fazer seu teatro, ganhar sua grana e beleza. Mas quando a pessoa tem uma sinceridade, a gente percebe e dá certo. A gente tem Uhum. vários exemplos, né? Mesmo citando as comédias, por exemplo, o monólogo da Mônica Martelli, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Pode ser simples, pode ser divertido, pode ter algumas questões ali que eu não gosto tanto. A Mônica é uma ótima atriz, mas é sincero, é aquela história da vida dela, que ela compra e vende, adora aquilo, essa busca pelo amor. Então tem um encanto ali que dialoga com o público, ela visou uma plateia para isso. Então eu acho, se você faz um trabalho por fazer, e tanto que a Mônica Martelli fez o sucesso que estrondoso que faz até hoje aí, né? Então se faz por fazer é uma coisa, mas se você faz com a intenção, a coisa anda de algum jeito. Eu acho que essa sinceridade dá resultado. E eu acho que Sim. isso vale para tudo, né? Vale imagino que para vocês, quando vocês estão no palco, também tem isso. Se você compra aquele personagem, se você entende aquilo que você quer fazer aquilo, você se dedica, o resultado sai de um outro jeito mesmo. Exato. E em relação à crítica, né, em si, eu queria saber a sua opinião, assim, se você acha que a função da crítica é informar o público ou se é de formar o público. Se você acha que a crítica tem um pouco essa função de dialogar entre peças e assim fazer com que o público entenda aquilo não é tão bom, porque aquilo é melhor, enfim. Você acha que tem essa função de formação? Eu acho que se você informar bem, você vai estar formando o público. Eu acho que isso não vale só para crítica, né? Vale para jornalismo inteiro. Se você informar bem, se você passar bem aquela notícia, que tudo é notícia na verdade, né? Quando eu vou fazer uma crítica de um espetáculo, eu estou dando uma notícia de um espetáculo muito bom ou menos legal, tal, que vale ser visto, ou que não está entre as prioridades minhas para ser vista, na minha opinião, para você. Então é isso. Se passar bem aquela informação, eu acho que o jornalista cultural já está colaborando para formar um pouco o público. A questão é ter espaço, a questão é que é um jogo muito complexo, né? A gente vê nos jornais, nas revistas, isso é um espaço cada vez mais reduzido, é um, Nossa, era isso que eu ia perguntar. é, é um espaço. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o Caderno 2 a Beth Nespoli fazia aquelas entrevistas, sábado normalmente, tinha uma entrevista Estadão, Standard, aquelas páginas enormes, entrevistas de 3, 4 páginas inteiras, com Nossa. um ator, com um diretor que estava em cartaz, e aquilo era uma delícia de ler. Só que hoje isso não existe. Não existe porque as publicações são cada vez menores e tem essa associação de que teatro não traz resultado financeiro para o jornal, para a Uhum. revista. O que é fato, de certa forma, né? Mas né, não dá para negar, não dá para deixar de existir. E eu acho que existe essa questão também de um certo preconceito dentro das próprias redações. Normalmente não é uma regra, tá? Mas na minha experiência, eu vejo isso. Os diretores, os editores vão ao cinema, gostam de música, mas ninguém gosta de teatro. Então, se não gosta de teatro, já acha que aquilo que você está oferecendo não é tão legal, não vale tanto espaço. Você tem que rebolar muito, 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 muito para convencer. E eles não estão fora da regra, porque isso, o brasileiro não gosta de teatro. Então, os chefes de redação
fazem parte do povo brasileiro, não integram essa minoria que gosta de teatro. Então já fica uma coisa mais complicada. As artes plásticas, nos últimos anos, teve um boom, virou uma coisa meio cult. Talvez até por causa da rede social. Acho que é legal você ir lá, você fotografar, você dizer que ficou horas na fila da Tarsila, lá no MASP, tal, lá. Beleza, que bom, que legal que você ficou horas na fila da Tarsila, lá no MASP, e viu a exposição. Mas será que você queria mesmo ver a exposição? Você queria tirar uma foto lá? Você queria mostrar que foi? Eu não sei, talvez falte até isso para o teatro, né? Eu acho que no musical isso teve, né? Ai, pega mal eu não ver a Noviça Rebelde, pega mal eu não ver o musical do Teatro Alfa na minha turma, então eu vou ver. Um dia, essa questão do cult, eu conversei com um amigo meu que agora está começando a fazer teatro. Ele não quer ser ator, mas ele tá gostando, assim, de ir ao teatro. E eu tava falando com ele, eu falei, nossa, você não acha que a gente deveria tentar fazer um movimento para tornar justamente o teatro cult, né? Para colocar o teatro nesse lugar? Aí ele falou, não, Nath, porque acho que essa não é a função do teatro, o teatro é muito mais do que isso, tudo mais. Aí eu falei, mas você não acha que talvez fazendo isso a pessoa vai ao teatro porque é cult, porque é bacana postar nas redes sociais e indiretamente ela vai estar assistindo uma peça, ela vai estar assistindo teatro e isso pode fazer com que ela goste. Você acha que isso poderia ser uma saída, assim, Não, de... é engraçado, né? Porque sem querer ser saudosista, mas já sendo. No final dos anos 80, início dos 90, que é aquela fase que eu estou adolescente, entendendo a coisa um pouquinho já, existia essa coisa do cult, né? Existia o filme do momento, existia a peça do momento, existia o livro, todo mundo tinha que ler, todo mundo na nossa bolha, claro, né? Sim, claro. Todo mundo ler aquele livro, todo mundo comentava, todo mundo falava do Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho, Blackout. Você não leu? Depois até do Paulo Coelho e tal. Todo mundo falava de Blade Runner, todo mundo falava de 9 e Meia Semanas de Amor. Enfim, tinha essas coisas que como que você não vê? Isso meio que não existe mais, até Pra pela... você não travou aí? Não, não, para mim continua Ah, pra mim normal. travou. Eu não sei, eu tava, tipo, tentando ver, mas que bom. Não, Desculpa. eu não sei se isso era bacana ou não. Eu acho que era, Uhum. porque você descobria as coisas. E eu fico pensando que, por exemplo, tem uma cena da novela Vale Tudo, de 1988, que tem uma reunião de pauta na revista Tomorrow, que a Lídia Bronde faz uma editora, tal, estão conversando, e tal, na próxima edição, isso e aquilo. E aí a personagem da Lídia Bronde fala: eu já marquei a pauta para fotografar os atores do Grupo Tapa, na peça que eles vão estrear no mês que vem, tal, eles estão ensaiando, tal, tal. Isso é um diálogo das 8 em 1988, entende? Que o autor botou ali, tal, e tudo bem. Estavam falando do Grupo Tapa na novela das 8. Isso isso não acontece hoje, né? É muito difícil ter um comentário de o personagem tal foi ao teatro, viu tal filme, tal ator, tal. A gente perdeu, as pessoas perderam essa vontade, essa noção. Quem está na mídia hoje, quem comanda a mídia, na TV, nos grandes veículos de comunicação, talvez não acompanhe essa cena também, porque é muito comum, né? Você vê hoje grandes atores de teatro que eles podem não querer fazer novela e muitos não Uhum. querem, ó, tal. Mas tem muita gente que o pessoal de cinema, o pessoal da TV não conhece, então não chama, entende? Ou não a assedia, pelo menos. Isso é uma coisa curiosa. Acho que existia mais esse diálogo, essa troca, essa ponte. E é tudo uma cadeia, entende? Porque eles tinham mais destaque nos jornais, nas revistas. Existia uma conversa de bar que falava: eu estou saindo de tal peça, fui ver, é sensacional. Hoje não existe. Essa divulgação de rede social foi aquilo que eu falei no início. A gente faz um esforço tremendo, né? A gente posta lá a foto da peça, o filme, o livro que está lendo e tal. A pessoa dá o coraçãozinho dela e boa noite. Não,
não prestou atenção, não leu. É muito fútil tudo, entende? Mesmo a foto da atriz a de biquíni e tal, a pessoa olha, mas esquece. Então, eu não sei. Eu acho que a rede social tem N pontos positivos. Você faz uma coisa muito legal aqui nesse momento, tem muita gente que está discursando na internet, aí ok, pode ser legal ou não, mas ela divulga pouca arte, né? A gente vê atores que têm 1 milhão de seguidores e não leva 10 pessoas ao teatro por causa do seu Instagram, sabe? A gente vê que tem muito, tem muita gente famosa que é famoso naquele mundo, mas isso não transfere. Não, a coisa funciona na nossa bolha, entende? Mas não vai além disso. Não vai, isso é muito triste. Os jornais, as revistas, os programas de televisão, algumas décadas atrás, tinham essa função de divulgar, tinha essa curadoria. Agora, ok, é mais democrático, todo mundo tem espaço, todo mundo vê e tal, mas não vê de verdade. Então é muito complicado, porque é difícil de acessar, entende? A internet está lá, aí tem a home do site, com milhões de notícias, até você achar no cantinho lá, porque é uma notícia de teatro, uma notícia de cultura, dificilmente vai estar no topo da página, só se o Uhum. Brasil ganhar o Oscar, sei lá, vai estar lá. Então é muito difícil as pessoas descobrirem, acessarem com o jornal de papel, com a revista de papel, sem querer ser saudosista e já sendo de novo, era diferente, porque bem ou mal, você estava lá com o troço na mão, você via. Podia passar o olho rápido, tal, o fulano aqui, tal e tal. Mas a coisa entrava mais de algum jeito em você. E isso afeta tudo, afeta o mercado de trabalho de vocês, afeta o nosso, as equipes. Entende? Se um espetáculo tinha sessão de quarta a domingo, antigamente, 2 sessões no sábado, no domingo, muita gente gosta de dizer isso, que bom. Às vezes tinha uma equipe de maquiagem, tinha atores stand-ins, gerava mais emprego, era uma outra forma. O teatro que a gente vê hoje, infelizmente, está numa lama desgraçada, né? Com alguns sobe, alguns desce e tal, mas é muito comum a gente ver peças que tem 30, 40 espectadores na plateia, e muitas vezes os atores estão felizes, né? Porque levaram 30, 40 espectadores para aquela noite. É meio triste isso, né? É meio complicado. Alguma coisa tinha que ser feita, tinha que ter renovado esse interesse. Eu não sei como, se eu Então, souber. você tá falando tudo isso e eu fico pensando, né? Às vezes eu brinco que eu até esqueço de perguntar as coisas, porque eu fico realmente pensando, meu Deus, isso é realmente isso, então eu posso fazer isso. Aí depois eu penso, não, porque isso só vai dar certo se eu fizer isso. E aí eu começo a ver que o buraco é muito embaixo. E, Ah, pô, gente, eu realmente não sei o que fazer, é, sabe? você, Era você viveu uma experiência muito fora do comum. O Jardim das muito, Cerejeiras foi um sucesso. Durante 5 meses, né, se eu não me sim, engano, o Teatro França Francesa praticamente lotado todas as noites, ou lotado realmente todas as noites, com um elenco de 8, 9 atores, não lembro ao 13. certo, É, 30 ou 13 atores, entende? Ali deu muito certo, mas o normal não, infelizmente, o normal não é isso, o, sabe? O normal, o Eduardo Tolentino, que dirigiu a peça, pra quem não sabe, ele sempre chegava no camarim, ele sentava e falava: Meninas, pra mim e pra Gabriela Westphal, que era a mais nova também, junto comigo. Meninas, isso não é normal. O que vocês estão vivendo aqui, escutem o que eu estou dizendo. O que vocês estão vivendo aqui não é a realidade do teatro. Ele falou isso assim milhões de vezes. E é verdade, né? E assim, e tem outros fatores também, né, Natália? Que é isso. Aí você faz para uma plateia lotada, como felizmente foi o caso do Jardim das Cerejeiras, mas também é um elenco grande, uma estrutura grande, e você não pode uhum, voltar atrás porque alguns atores já se comprometeram com outros trabalhos, porque não sabem o dia de amanhã, ou se você faz o espetáculo dos seus sonhos, uma coisa intimista, bacana, tal, não vai ninguém. E assim, ó, e a vida real é essa. Você precisa pagar suas contas. Você precisa comer, você precisa morar, você precisa dormir, você precisa se vestir, você precisa alimentar seu filho se tiver, tal. E não dá. Como é que você vai fazer?
só no sonho, né? Então a praia de vocês, e eu estendo isso para o jornalismo também, é muito complicada, porque é isso, a gente faz uma coisa que, acima de tudo, é uma missão, entre aspas, tá? A gente faz aquilo que a gente gosta, porque a gente quer fazer aquilo, porque a gente não consegue se imaginar fazendo outra coisa, mas tem uma dureza na história, sim, tem uma dureza, porque você não consegue, pode não conseguir se bancar daquele jeito. E aí Exato. chega uma hora que as contas atrasam, você vai ter que rever aquilo. E não é garantia que você fez uma peça que deu muito certo que a próxima vai dar, entende? Não é a garantia que você tem um dos maiores diretores brasileiros, que é o Eduardo Tolentino de Araújo, no comando da sua peça, que essa peça vai ter um público expressivo. Não é, entende? E o que eu fico pensando é isso, que vira uma frustração. Por isso que a gente vê muito ator frustrado, muita gente infeliz no teatro, porque é isso, eles fazem aposta. Ah, consegui o papel no filme tal, agora eu vou estourar. Ah, fui indicado ao prêmio tal, agora vai. Ou vou fazer a novela, agora. E não dá porra nenhuma, sabe? Isso é muito, muito desolador. Como é, muitas vezes, para o jornalismo, aquela coisa. É Sim. isso, a gente não sabe como Mas uma proceder. coisa que uma coisa aqui que você falou que acho que vai ficar muito para mim assim da nossa conversa é realmente acho que a certeza de que o que a gente pode fazer agora talvez seja conversar, assim, né? Assim, É, trocar ideias, por exemplo, eu e você, eu e outro ator, você com outras pessoas. Eu acho que o teatro talvez só sobreviva se a gente continuar fazendo o que a gente faz, né? mas Assim, somos privilegiados também, né? Essa é a questão. É isso, eu trabalhei quase 13 anos na Vida São Paulo, fui demitido, recebi meus direitos trabalhistas todos direitinho, graças a Deus. Já tinha uma estrada de trabalho de muitos anos que impossibilitou criar uma estrutura, eu sou econômico, tal e tal e tal. Eu já trabalho desde 93, né? Nunca tinha parado de trabalhar na vida. Então, existe uma base. Eu posso me dar ao luxo de, desde março, estar cuidando da minha filha de 1 ano e 3 meses na quarentena. Minha mulher, felizmente, está trabalhando, tudo certo, com salário todo mês. Mas essa não é a regra. A uhum, regra seria eu já ter saído desesperadamente atrás de um outro trabalho, porque talvez eu não tivesse dinheiro para o mês seguinte, e poder pensar nos meus livros, que é isso, o livro, a biografia da Luiz Andreato, é um prazer inenarrável, é um trabalho que eu me orgulho muito, mas se ganha quase nada, sabe? Eu estou finalizando a biografia do Sérgio Manberti agora, que ok, teve uma grana mais legal, teve, mas para o trabalho de dedicação que ele ocupa, esse livro ocupa, é muito pouco também. E já é bastante eu ter ganho para fazer esse livro. uhum, Então é muito complicado a gente viver disso, entende? E aí, quando tudo para, a gente pode sentar, ficar esperando e batendo papo na internet. Que bom, que bom. Mas, na verdade, a regra seria a gente estar desesperado atrás de um jeito de ganhar o dinheiro para pagar o condomínio, para pagar o supermercado e tal. Essa é a realidade. Eu penso assim, sem desespero, porque eu nasci em 1975, né? Então eu passei todos os anos 80 e 90, mesmo sendo criança, vendo inflação, poupanças confiscadas, meu pai reclamando que não tinha dinheiro e não tendo realmente, tal e tal. Então, para mim, a vida é muito difícil sempre, entende? Depois do uhum. Plano Real deu uma melhoradinha, na era Lula a gente conheceu quase um paraíso, tal. Mas a vida não é fácil, sabe? Não é a bonança normal. Sim. Então, a gente está muito ferrado agora de novo. E aí é isso, não adianta você ter dinheiro guardado, porque um dia o dinheiro acaba, se não for entrando mais dinheiro. Não adianta você fazer livros, peças que não te rendam o que cobre o teu mês, porque senão você vai. Não adianta você idealizar projetos independentes. Você entende que a internet tem essa cilada também, né? Todo mundo acha que vou ter um blog na internet, papapá. Sim, e o anúncio? E como é que você vai manter esse blog? Como é que você vai sustentar com esse blog? Não dá, gente. Então tô pessimista, né? Aqui, mas
gente fez, a gente fez uma escolha muito complicada, né? E aí eu acho que é isso. Falando, eu tô assim, ó. Meu Deus. O teatro, a cultura é para os fortes. E aí vamos ver quem vai aguentar mais, quem vai ficando, quem vai ficar nessa, porque as pessoas desistem. As pessoas desistem. É muito comum a gente ver atores bem bacanas que foram para outras áreas, como é muito comum ver muito jornalista muito bom que foi para outras áreas. Então, tem que se dedicar de algum jeito, entende? Sim. Em botar a cabeça, focar tal, mas não pode esquecer que a gente tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Um dinheiro mínimo para o sustento, para a dignidade e tal, porque todo trabalho tem que ser remunerado. Entende? Essa coisa de parceria, de vamos fazer tudo juntos, tudo isso é balela. É coisa de gente rica que tem dinheiro sobrando na conta. Entende? Nossa, Então, você tem que ganhar, nem que seja assim, R$ 100 para fazer alguma coisa. exato. Senão é viagem. A Cissa, a Ana Cecília Junqueira, tá aqui, aí ela falou, Dirceu pessimista, vai matar a Nath. Só que Ela sabe que eu tô, eu tô muito eu sou feliz, assim, realista, né? de você ter colocado esses pontos. A minha cabeça, eu tô, assim, pensando em muitas coisas. Eu acho que, de fato, a gente tem que olhar para essa realidade, né, pra ver o que a gente vai fazer. Assim, não adianta ficar, o teatro, como eu amo teatro, meu Deus. A gente tem que, uma hora, falar, escuta aqui, qual que é, né, a desse trabalho, né? A levar isso como uma profissão, né? Então, sério, obrigada, assim, por colocar tantos pontos que elucidam, sabe, essa questão. E eu acho que nos últimos anos, assim, a gente, até porque o país viveu um pouco essa bonança e tal, a gente entrou numas de ter gastos muito desnecessários, um padrão de vida mais elevado, coisas que não combinam com esses trabalhos de entrega, né, de empenho. Que é isso, Tem que razão. viajar para o exterior é uma coisa maravilhosa, claro que é. Já viajei muito, espero voltar a viajar. Mas é uma exceção, não é uma coisa rotineira. E aí a gente vê que tem muitos atores digníssimos no seu ofício, maravilhosos, que vivem modestamente. E aí eles escolheram aquilo. Uhum. Eles vivem de uma maneira legal, tal, ok, mas que não tem uma ostentação. Entende? Nenhum deles tem o iPhone que custa R$ 10.000, que eu acho um absurdo completo, mas enfim, tem um telefone que custa R$ 10.000. Nenhum deles tem um carro que custa Sim. X, Z, ou não tem carro, enfim. São pessoas que levam uma vida condizente com aquilo. Uhum. A gente vê, né, aquele programa a Casa Brasileira, a gente vê a casa que as pessoas moram, entram em depressão. Meu Deus, como é que eles conseguem ter aquelas casas? Não era para ter aquela casa, né, gente? Porra, a gente mora no Brasil, país pobre. É uma coisa que é meio contrastante Não demais conta, com o meu gosto. enfim, com a nossa realidade, de fato, né? É, é. A E gente aí é tem. caro, né, o ingresso do teatro ser 50, 70, 80, R$ 100. Nossa. Sim. Nossa, isso é outra discussão aí É. para tem uma hora, né? Porque é isso, né? É caro para quem quer ir ao teatro, mas é barato para quem está trabalhando, né? Fazendo aquilo. Então, É. Não, que eu fico pensando assim, por exemplo, o meu livro, né, Elias Andreato, Máscara do Improvável, custa R$ 43. É barato. Para um uhum. livro que vai acompanhar, vai ficar na tua estante o resto da vida, é barato. E você paga num almoço por quilo aí, quase todo dia isso. Escolhas, né? O direcionamento do dinheiro, né? Que a gente tem. Dirceu, a gente tem 6 minutos e eu preciso falar duas coisas. Então, pois Passou muito rápido. muito. Primeiro, eu estou aqui com o livro. Eu queria de novo falar assim, eu li e eu fiz a live com o Elias Andreato. E para quem não assistiu, assistam, porque foi realmente uma aula de vida, né? E eu queria um pouco que você falasse rapidinho é, da importância dessa obra para você. E eu queria te dizer antes que para mim foi muito importante, porque foi realmente, é o que a Cici estava falando, a gente vê as dificuldades, por exemplo, que o Elias passou, tudo mais, só que isso é motivador, sabe? Nós, assim, ler uma biografia dessa para os jovens atores é muito importante.
Assim, você não tem noção como eu queria agradecer muito, sabe, por isso, porque é fundamental a gente ter acesso a essas histórias, trajetórias, sabe, para motivar mesmo, para ver que por mais que seja difícil, não é impossível, né? Então, O livro do Elias era um projeto que eu já tinha há muito tempo de fazer uma biografia de tração. O que eu mais gosto de fazer no jornalismo, além da crítica, é perfil, né? Então eu queria ter um trabalho de um perfil mais prolongado, uma biografia, uma coisa mais longa e tal. E quando eu descobri a história do Elias, eu me encantei. Justamente por essas dificuldades, por essas superações, por tudo isso. E o que eu acho mais bacana é isso, assim, não é um livro só sobre o teatro. É a história de vida, a história de um homem que se apaixonou por um ofício e meteu na cabeça que ia fazer aquilo, que abriu mão de muita coisa na vida dele, que superou muitos obstáculos para aquilo e está aí até hoje fazendo o seu ofício com a maior dignidade. E eu fico muito feliz pelo resultado que o livro está tendo, que é isso. Ele foi feito de uma forma muito sincera. As entrevistas com Elias foram maravilhosas, as entrevistas com todas as outras pessoas com quem eu conversei para o livro, né, que vai de Fagundes, Maria Bethânia, Jorge Tacla, enfim, tem uma galera toda que eu ouvi bastante para compor esse trabalho. Uh, São pessoas do teatro também, então o livro acaba sendo uma outra coisa, entende? É a biografia do Elias, mas também tem os últimos anos da vida do Paulo Autran, é o que não tem... registro de uma época, né? Entende? Resgata uma atriz que é a Edith Siqueira, que muito pouca gente conhece, que foi uma pessoa muito importante da do Elias, e tem um momento dela, que era casada com Celso Frateschi, que é narrado ali. Conta um pouco da história do Márcio Aurélio, também um grande diretor de teatro. Então é muito... E, acima de tudo, é isso. É a história de um homem que dribla todas as dificuldades financeiras, de saúde, pessoais, profissionais, para exercer aquela paixão. E que é o que nos liga, né? Aqui, de novo, a gente está aqui porque a gente é apaixonado por essa coisa, que é o teatro, que é o jornalismo, que é a informação, que é a arte, a cultura, sei lá. E a E cultura, né? Acho que tudo que liga aí. é um teste de resistência frequente, né? Então é isso. O livro do Elias está aí, continua nas livrarias, felizmente, dá para comprar nos principais sites, na Amazon, enfim. Eu acho que é isso. É uma história que remete a uma superação de vida, a uma pessoa que poderia não ser nada e que se transformou num artista representativo, num homem de ideias muito firmes, de caráter, e que isso é o que nos falta um pouco, sabe? Falta essa persistência, falta essa força de vontade para chegar a algum lugar. E a gente está tendo de algum jeito, né? Senão a gente não estava conversando aqui, né? Você está, como artista, você está inventando a sua também nesse momento, já que você não está podendo ensaiar nenhum espetáculo, não está podendo pensar em nada, não está podendo estudar. Você inventou essas lives, você está prestando um serviço muito legal para a gente ouvir, para a gente descobrir coisas novas. E é isso, com o livro, eu queria que as pessoas descobrissem esse outro lado do Elias Andreato, que é um ator que praticamente não fez televisão, que tem uma carreira extensa no teatro e que merece ser conhecido e merece ser mais respeitado, Exatamente. merece ser visto como o grande artista que ele é. E sabendo como é que é a vida dele, como é que foi a vida dele, eu acho que as pessoas podem entender muito mais a arte dele, como eu entendi muito mais qual era dele fazendo o livro. Sim. Dirceu, um minuto a gente tem, então queria agradecer. Queria agradecer mesmo, assim, porque eu juro, eu tinha perguntas aqui para te fazer que eu acabei não fazendo, porque também a conversa foi para um lugar que eu não imaginava. Então, Esse é o segredo da boa entrevista. Você né? sempre tem que usar algumas perguntas anotadas e não fazer, senão não deu certo. Então eu tô assim, eu agora vou pensar em tudo, vou rever a live. Você falou coisas assim que são muito importantes, né, para mim e para, enfim, para o teatro. Então queria agradecer. E é isso. Eu queria dizer só uma coisa rápido que quando eu tava no jardim, eu lembro o dia que você foi assistir a peça e eu cheguei no camarim e falei pra minha amiga, né? O Dirceu está aí. Tipo, porque, sabe? Tem essa coisa, o Tá. Dirceu está aí. Eu lembro de